Hoje nós vamos estudar e entender a base evolutiva da ecologia. É importante que você já tenha assistido o primeiro vídeo, que é o primeiro capítulo do livro, para entender um pouco sobre a teoria de Malthus e sobre escala, diversidade e rigor, um pouco sobre indivíduo, população, espécie no geral, para que a gente possa prosseguir aqui sem nenhum problema, certo? Agora vamos começar. Primeiro eu vou apresentar essas duas pessoas, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Esses dois eram naturalistas, né? Porque naquela época, no século XIX, ainda não existia ainda não existia esse conceito de ecólogo. Então eles eram naturalistas, eles estudavam a natureza. Hoje em dia, esse é o trabalho de um ecólogo, mas no século XIX ainda não existia a profissão de ecólogo, ainda não existia esse conceito. Então, Charles Darwin, ele embarcou numa viagem a bordo do navio HMS Beagle e ele passou 5 anos viajando de continente a continente, estudando e fazendo registros sobre todos os animais que ele encontrava e as particularidades que ele achava legal naqueles animais. Por exemplo, ele mencionou no seu estudo que uma coisa que ele achou muito interessante é que havia uma grande diversidade de animais. Tinha animais pequenos, grandes, altos, baixos, animais de 4 patas, animais de 6, 8 patas. Então, ele achou essa particularidade, essa variedade, uma coisa muito interessante. Então, ele registrou sobre todos esses animais durante esses 5 anos de viagem. Ele ia viajando, encontrando novos animais e registrando no seu diário de bordo, no seu diário de viagem. Durante essa viagem, e até muito tempo depois, porque depois que ele retornou, ele passou 20 anos estudando essa teoria dele, que ele formulou durante essa viagem. Ele fez registros, né, sobre a elevada fecundidade de algumas espécies. Né? Ele percebeu que algumas espécies tinham uma fecundidade elevada, outras espécies tinham fecundidade mais baixa. Ele descobriu que alguns animais podiam ter até 200 mil ovos durante todo o ciclo de sua vida, que é o caso de um gênero de Ascaris, que é um nematóide do solo, enquanto que outros animais podiam ter, no máximo, 10, talvez 20 descendentes, no caso filhos durante a sua vida. Então ele foi registrando essas coisas que ele encontrava no seu diário e muito tempo depois de voltar da viagem ele continuou também estudando sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa teoria Darwin formulou durante essa viagem. Tá? Durante esses 5 anos que ele estava viajando, ele formulou essa teoria e então quando ele retornou, ele passou 20 anos estudando essa teoria para aprofundar seu estudo, né? Para ter mais evidências. Então, durante esses 20 anos, durante esses 25 anos de estudo dessa teoria de Darwin, ele enviava cartas para os seus amigos da comunidade científica. E um desses amigos era Alfred Russel Wallace, que também era um naturalista. E em 1858, o Wallace enviou de volta uma carta para Darwin, dizendo que ele também tinha uma teoria. E a teoria de Wallace era muito, mas muito semelhante com a teoria de Darwin. Elas se complementavam, né? Cada um tinha o seu ponto de vista e as duas teorias se complementavam. Então, Darwin tinha todos esses escritos, né? Ele não se apressou em fazer a publicação desses escritos dele, ele só queria estudar e ter o máximo de evidências possível. Mas aí, em 1858, infelizmente, Charles Darwin faleceu. Em 1859, foi publicada a obra On the Origin of Species, que era todo aquele manuscrito de Darwin, seu diário de bordo, etc.
no seu diário de viagem, todos os seus escritos, todos os seus registros, tudo que Darwin tinha estudado nesses 25 anos foi publicado nessa obra chamada On the Origin of Species, que tem a teoria tanto de Darwin quanto de Wallace e algumas contribuições da comunidade acadêmica. Só que nessa época ainda não se existia essas competições por direitos autorais. Por isso que não teve nenhum problema. Ambos publicaram juntos, né? Tecnicamente, eles publicaram juntos e foi uma coautoria, né? Não tem quem leve o crédito mais que o outro. Essa obra é uma coautoria. Então, essa obra, ela também tem um pouco de outra obra, que é a obra de Malthus, de 1798. Esses dois naturalistas, tanto Wallace quanto Darwin, eles já tinham lido essa obra de Malthus. E eles já tinham entendido aquela teoria malthusiana que eu expliquei para vocês no primeiro vídeo, que é quando a população ela cresce muito além da taxa de produção de comida. Só que eles acreditavam que se aquilo poderia ocorrer para humanos, também deveria ocorrer para animais, certo? Os dois tinham lido essa obra de Malthus, que se chama An Essay on the Principle of Population, ou um ensaio dos princípios da população, de Malthus. E eles formularam que, se isso valia para humanos, também deveria valer para organismos como animais, plantas, etc. Então, Darwin pensou por que, mesmo tendo tantos animais, os animais tendo uma grande taxa de fecundidade, eles têm muitos filhotes durante sua vida, por que não está sobrecarregando o planeta? Então, ele também estudou sobre isso durante esses seus 25 anos de estudo. E ele reconheceu que cada espécie deve sofrer destruição em algum período de sua vida e durante alguma estação do ano ou em anos ocasionais. Caso contrário, levando-se em conta o princípio do crescimento geométrico, que foi estudado em Malthus, né, na teoria malthusiana, seus números se tornariam tão descomunais que nenhum país poderia suportar tal densidade, né? Se todos os indivíduos que nascem continuassem vivos durante toda a sua vida, haveria uma sobrecarga no planeta, né? Nos países, nos continentes. Já imaginou se todas as tartarugas, todos os ovos de tartarugas que são colocados, sobrevivessem todas as tartarugas daqueles ovinhos? A gente teria muitas tartarugas. Então, para não haver a sobrecarga, ele reconheceu que cada espécie deveria sofrer uma destruição em algum período de sua vida. E ele foi estudar sobre isso também. Ele percebeu que muitos indivíduos morrem antes de poderem se reproduzir e nada contribui para as gerações futuras. Ou seja, se o indivíduo morreu antes de atingir sua fase de reprodução, ele não está contribuindo para as gerações futuras, ele não vai deixar descendentes. Então, por isso que, nesses casos, não vai ocorrer a sobrecarga de animais ou de humanos na Terra, né? Então, a teoria de Malthus, ela não considerava essas destruições eventuais que acontecem. E não é uma coisa que se pode, digamos, prever, porque essas destruições, elas podem ser tanto doenças, podem ser catástrofes naturais ou não naturais. A gente não sabe o que seriam essas destruições, quando elas vão ocorrer. Elas são inusitadas, não dá para prever, mas ela deve acontecer para que não haja sobrecarga. Então, passando aqui para um pouco mais sobre essa teoria evolutiva de Darwin, a gente tem aqui que os indivíduos que compõem uma população de uma dada espécie não são idênticos. Como exemplo, eu trouxe aqui humanos, né, a espécie humana, para demonstrar como há uma variedade genética dentro da mesma espécie.
ou dentro de espécies diferentes. A gente vê aqui que a gente tem baixos, altos, gordos, magros. Então, não tem como todos os indivíduos da mesma população de uma dada espécie serem idênticos, tá? Há uma grande variedade genética. É isso que torna possível a seleção natural. É isso que torna possível que as forças de seleção consigam agir na natureza, selecionando aqueles que são mais aptos a sobreviver. Tá? Precisa haver essa grande diversidade genética, essa grande variedade para que consiga se ter a seleção. Parte da variação entre indivíduos é herdável. Isso é, tem base genética e por isso é capaz de ser transmitida aos descendentes. Voltando aqui, de novo, com um pouco de genética e seres humanos, a gente tem, né, que a nossa genética, ela diz que a gente consegue transmitir genes sendo uma parte do pai e uma parte da mãe. Então, a gente vê aqui, ó, que os descendentes, né, os filhos, por exemplo, desse casal, alguns têm mais parte da mãe ou mais parte do pai, ou igualmente. Então, a gente vê que essas características são herdadas. Por exemplo, eu herdei da minha mãe e do meu pai os olhos castanhos, mas os meus filhos podem herdar os olhos do pai futuramente, né? Que eu não sei quais são a cor dos olhos do pai. Então, as características herdáveis, elas são geneticamente passadas para os filhos. Porém, nem todas as características, a gente vai ver mais adiante, nem todas as características são herdáveis, somente aquelas que têm algum valor adaptativo. E quando eu falo descendentes, não é só filho, descendente é tudo, né? Filho, neto, bisneto. Essas características vão se reforçando ao longo das gerações. Todas as populações poderiam crescer a uma taxa que saturaria o ambiente, mas de fato, a maioria dos indivíduos morre antes da reprodução. E muitos, comumente todos, se reproduzem aquém da sua taxa máxima. Por isso, em cada geração, os indivíduos de uma dada população representam somente uma parte daqueles que poderiam ter chegado lá, provenientes da geração anterior. Como exemplo, eu trouxe aqui um casal de araras azuis que está entrando em extinção, né? Todo mundo sabe que as araras azuis já estão entrando em extinção. E por quê? Porque elas não estão conseguindo se reproduzir na sua taxa natural. Né? As araras azuis, elas estão se reproduzindo abaixo da sua taxa natural, e isso pode acontecer por vários motivos. Geralmente porque eles não estão chegando a conseguir se reproduzir, eles não estão chegando na fase de reprodução, eles estão morrendo muito jovens, ou por causa de doença, ou por causa de caça, por causa de contrabando. Por algum motivo, as araras azuis elas não estão conseguindo chegar na sua taxa normal de reprodução. Ao contrário disso, esse gênero de nematóide, que é o Ascaris, ele consegue reproduzir rapidamente, consegue colocar 200.000 ovos durante seu ciclo de vida. Então, ele está se reproduzindo além da sua taxa máxima. Ele está deixando muitos descendentes. E esses descendentes, eles estão passando adiante características para a geração futura. O que não está ocorrendo com as araras azuis, porque elas não estão nem chegando a se reproduzir direito. É isso que está acontecendo. Então, algumas espécies acabam supersaturando ambientes, enquanto outras acabam nem chegando à sua taxa normal de reprodução. Continuando, ancestrais diferentes deixam um número diferente de descendentes. Descendentes, não somente filhos, tá? Descendentes eu quero dizer neto, bisneto. Descendentes são todos, sabe? Todos que vieram depois desse daqui.
Então, nem todos eles contribuem igualmente para as gerações seguintes, né? Por consequência, né, do que a gente já falou, né? Alguns se reproduzem pouco, outros se reproduzem muito. Em consequência, aqueles que contribuem em maior número têm a mais elevada influência nas características hereditárias das gerações subsequentes, tá? Então, aqueles que se reproduzem mais é o que vão ditar as características futuras das gerações que vão vir depois, porque, por exemplo, se esse nematóide aqui, ele criar uma resistência para, talvez, uma resistência aos produtos químicos aplicados no solo, ele não vai mais morrer, né? Na verdade, a gente mata esse nematóide com solarização. Vamos dizer que ele criou uma resistência à solarização, ao tratamento de solarização. Se essa resistência for fisiológica, for uma coisa da genética do organismo, ele, como ele tem uma taxa elevada de fecundidade, a chance dessa característica passar adiante, ela é muito maior. E os descendentes desse nematóide vão ter também essa característica. Mas se essas araras azuis, elas criarem, por exemplo, alguma diferença fisiológica que seja útil, mas a taxa de reprodução delas é baixa, elas nem conseguem se reproduzir direito. Ou seja, essa característica não vai passar adiante, ela vai ser eliminada no rumo da evolução, tá? Então, aqueles que se reproduzem mais é os que passam as características adiante. Evolução significa mudança no tempo das características herdáveis de uma população ou espécie, tá? Dadas essas 4 verdades, fica evidente que as características hereditárias que definem uma população inevitavelmente irão mudar. A evolução é inevitável. Ou seja, se a evolução é uma mudança no tempo de características herdáveis em uma população, a gente está tentando dizer que essa mudança ela ocorre, vamos fazer de conta que ela está ocorrendo no tempo presente, com as características herdáveis que a gente tem agora nas populações de agora. Porém, a gente não pode dizer que essas características elas vão se manter do jeito que estão por até o tempo futuro. Por quê? Como a evolução é constante e inevitável, a todo momento está ocorrendo a evolução em algum nível, seja pequeno, seja grande, mas as evoluções demoram muito, tá? Elas não acontecem do dia para a noite. As evoluções demoram anos, milhares de anos para ocorrer. Então, como ela é uma mudança no tempo, quer dizer que as características que nós temos hoje, das populações de hoje, elas não vão ser as mesmas das populações daqui a 3.000 anos, por exemplo. As populações, as espécies daqui a 3.000 anos, elas vão ter características diferentes das que nós vemos hoje, porque elas são herdáveis e elas são mutáveis, estão mudando de acordo com a evolução no tempo, tá bem? A natureza seleciona aqueles indivíduos que sobrevivem de populações que se multiplicam em excesso. Daí então a expressão seleção natural. Tá? Vale dizer que a seleção natural, ela não tem nenhum objetivo. A natureza não tem nenhum objetivo. Por exemplo, a natureza não vai selecionar aqueles indivíduos mais bonitos, nem os indivíduos mais grandes, nem os indivíduos mais pequenos. A natureza não tem nenhum objetivo. Ela está selecionando aqueles indivíduos que sobrevivem de uma população que tem uma grande expressão de variedade e que se multiplica em excesso. Ela está selecionando apenas as características evolutivas que estão sendo úteis e que estão servindo para continuar o ciclo da vida. Vamos fazer de conta que aqui a gente tem uma comunidade de sapinhos, né? Vamos fazer de conta que esse sapinho vermelho, ele faz um som na sua corte de acasalamento para atrair a fêmea. Ele faz um som de cri, só um cri, cri cri. Ok, só cri cri. Esse é o som dele, tá?
Enquanto que esse sapinho aqui, esse verdinho, verde escuro, o som dele é diferente. É só um cricrom diferente, entendeu? Então, na corte de acasalamento, essa pequena diferença, né? Isso aqui é a normal da espécie. Vamos fazer de conta que isso é a normal da espécie. Só que aí, de repente, surgiu esse sapinho aqui laranja. Que o som dele é um cri-cri-cri. Tem um cri a mais, tá? Isso pode parecer bobo, pode parecer muito bobo, mas é uma característica que talvez atraia mais fêmeas. Vamos dizer que, por exemplo, foi alguma modificação genética na corda vocal desse sapinho aqui, de cor mais clara, e agora ele faz um som diferente, tá? Só que esse som diferente, ele tá sendo útil. Ele tá atraindo mais fêmeas do que essas outras espécies com os sons normais. Então essa é a característica que vai passar adiante, porque é a espécie que vai se reproduzir mais do que esses outros. E esses outros vão sendo eliminados no curso da evolução, tá? Então, apesar de ser uma besteirinha, uma coisinha que surgiu ali do nada, ela serviu, foi útil para levar adiante a população desse sapinho. Então, foi uma seleção natural que ocorreu sem objetivo nenhum, né? Foi bem aleatório, simplesmente aconteceu, tá? E também temos aqui o exemplo dos cavalos, né? Que não sei se todo mundo sabe, mas esse cavalo, o animal que a gente tem atualmente, o ancestral dele seria esse outro aqui pequenininho, que inicialmente tinha 4 dedos. Só que no rumo da evolução foi se vendo que ter 4 dedos talvez não era útil, não sei porquê, tá? Talvez para correr mais rápido fosse necessário que esse osso aqui fosse um pouco maior, talvez fosse necessário que esses dedos aqui não estivessem servindo, né? Então eles foram sendo eliminados no curso da evolução. E até o que nós temos hoje, que é o cavalo que tem apenas um dedo, né? Por incrível que pareça, a pata do cavalo é um dedo, tá bom? Essas pequenas diferenças que vão surgindo, né, na variação genética é o que causa a seleção natural. Então, é muito interessante, muito curioso, tá? Agora, continuando. Vamos falar um pouco sobre evolução intraespecífica. A evolução intraespecífica, ela ocorre dentro da mesma espécie, tá? Intraespecífica, mesma espécie. Eu vou colocar aqui, ó, mesma espécie. E ela tem 2 requisitos a serem preenchidos. Somente se existir variação hereditária suficiente sobre a qual a seleção possa agir, né? Como foi dito, é preciso que haja muita diferença, muitas particularidades entre os indivíduos para que ocorra essa seleção. E o segundo requisito desde que as forças seletivas que favorecem a divergência sejam suficientemente fortes para contrapor a miscigenação e a hibridação de indivíduos de locais diferentes, tá? A gente vai explicar isso aqui com mais calma. 2 populações não divergiram completamente se seus membros, ou no caso das plantas, se seus grãos e pólen, migrarem continuamente entre elas, acasalando-se e misturando seus genes, tá? Vamos explicar um pouco. Vamos a partir do princípio que o primeiro requisito foi cumprido. A gente tem variação suficiente para a evolução agir. Agora nós vamos ver o segundo requisito, com calma e destrinchando aqui cada uma dessas coisas, tá? Primeiro nós temos essa espécie aqui de borboleta, tá? Ela tem variação genética suficiente. Vamos dizer aqui que ela tem bastante variação genética suficiente, tá? Mas ela ficou isolada. Houve um isolamento geográfico. O que é o isolamento geográfico? É quando uma espécie ela está num local e a outra espécie está em outro, né? Vamos supor que essa espécie aqui, ou que essa espécie
ela se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou no local 1 e o outro grupo ficou no local 2, tá? Esse isolamento geográfico, ele vai apresentar pressão de seleção diferente. Por quê? Nesse local 1, talvez tenha mais indivíduos para acasalar. Se tiver mais indivíduos para acasalar, essa pressão de seleção vai favorecer esses indivíduos aqui, do grupo 1, porque eles vão acasalar mais, certo? Então, se surgir uma pequena variação no grupo 1, ela vai passar adiante mais rápido, porque eles estão acasalando em excesso, mais do que as do grupo 2, tá? Mas façamos em conta que o acasalamento nos dois grupos ela tá igual, só que a pressão de seleção é outra, talvez alimento. Em algum deles tem alimento mais disponível, em algum deles não tem tantos predadores. Enfim, a pressão de seleção ela vai ser diferente aqui e diferente aqui. E logo vão surgir pequenas diferenças, tá? Essas espécies elas vão começar a se diferenciar. Por quê? Surgiu uma pequena diferença aqui e agora as espécies do grupo 1, elas são a mesma espécie ainda, desculpa. As borboletas do grupo 1 e as borboletas do grupo 2, agora elas apresentam pequenas diferenças. Elas são duas raças diferentes dentro da mesma espécie, tá? Mas elas ainda continuam sendo a mesma espécie. Elas só estão apresentando variedade genética, como ocorre com a gente, né? Como ocorre com os seres humanos. Por exemplo, as etnias são variedades genéticas, né? Elas estão apresentando variedades genéticas diferentes. Mas agora houve outra pressão de seleção. Com essa outra pressão de seleção, as características diferentes entre elas vão se intensificando. E se as características diferentes entre elas se intensificam, logo, essa característica daqui vai ser reforçada e essa característica daqui vai ser reforçada também, deixando elas ainda mais distantes fisiologicamente. Agora, elas não conseguem mais se reproduzir, porque houve o isolamento reprodutivo. Por exemplo, enquanto estava aqui, elas eram duas raças. Se elas se reencontrassem, elas ainda conseguiriam acasalar. Mas, a partir do momento que as diferenças entre elas foi se intensificando com o passar dos anos, agora elas não conseguem mais acasalar entre si. Não conseguem mais gerar prole. Ou seja, agora elas são duas espécies diferentes. Essa daqui não é mais a mesma espécie que essa. Agora nós podemos definir essa como uma nova espécie e essa como uma nova espécie. Elas já não são mais a mesma borboleta do início. Elas são uma nova espécie com um ancestral em comum, tá? A gente vai voltar nesse assunto depois, então se alguém não entendeu pode deixar aí nos comentários que eu vou responder com calma. Mas espero que tenha ficado bem claro. Vamos prosseguir. O isolamento reprodutivo, ele pode ocorrer de várias formas. Com uma barreira no habitat, por exemplo, não existe membros da mesma espécie naquele local. Não existem membros da mesma espécie naquele local. Então, esse é um isolamento reprodutivo com barreiras no habitat. Também pode ser com barreiras temporais. No caso das flores, a barreira temporal ocorre, por exemplo, a flor feminina fica disponível mais rápido, enquanto a flor masculina ela fica disponível mais lentamente, ou vice-versa. Então, elas não estão não está equilibrando, elas não conseguem ter troca de pólen, porque quando uma flor está pronta, a outra não está disponível para receber o pólen, ou quando uma está pronta para receber, a outra não está produzindo pólen. Barreiras comportamentais pode ser mudanças na corte de acasalamento, por exemplo, como foi o caso dos sapinhos que eu citei anteriormente, mudanças na corte de acasalamento, barreiras mecânicas, que acontece quando os órgãos reprodutivos não têm encaixe,
Ou seja, por mais que eles tentem, por mais que eles estejam juntos no mesmo ambiente, por mais que a corte seja a mesma, por mais que eles estejam prontamente disponíveis para a cópula, vai ocorrer essa barreira mecânica, né? Os órgãos reprodutivos não encaixam, tá? E barreiras genéticas, que é quando ocorreu a cópula, tá tudo certinho, mas não ocorre a fecundação. Então isso aqui é uma barreira genética, tá bem? Um bom exemplo que a gente tem de especiação, né, de surgimento de uma nova espécie, bem fácil de explicar, é a égua e o jumento, né? A égua e o jumento, eles dão origem à mula, ou o burro, né? Que é uma prole não fértil, tá? Então, a partir do momento que essa prole não é fértil, significa que isso aqui já é uma espécie nova, tá? Porque se essa prole não é fértil, independente dele tentar acasalar com um jumento ou com uma égua, não vai surgir nada, tá? Até mesmo uma mula com outra mula também não vai surgir, porque essa prole não é fértil. Então, significa que se essa prole não é fértil, os pais, eles não são da mesma espécie, tá? Eles não são da mesma espécie, eles são de espécies diferentes. Porque quando é da mesma espécie, a prole obrigatoriamente tem que ser fértil, tá? Se, por exemplo, o jumento e a égua, eles tivessem dado origem a um animal fértil que consegue se reproduzir, então eles seriam sim eles ainda estariam dentro da mesma espécie. Seriam apenas subespécies ou raças, mas ainda estariam dentro da mesma espécie. Mas a partir do momento que eles deram origem a uma prole não fértil, significa que eles já não são mais a mesma espécie, tá? Eles são semelhantes em aparência, mas não pertencem à mesma espécie. Agora nós vamos para um exemplo que foi tirado do livro, tá? Quem pegou o livro na biblioteca ou tem acesso a ele pode verificar, tá na página 57 do livro Fundamentos em Ecologia, de Colin R. Townsend, tá? Então, vamos continuar. A Arabis fecunda... Ops, desculpem. Deixa eu colocar no lápis. A Arabis fecunda é uma espécie herbácea perene rara, tá? É uma planta rara. Restrita aos solos e afloramentos calcários no oeste de Montana. Na realidade, a espécie é tão rara que existem apenas 19 populações separadas em dois grupos, de alta e de baixa altitude. Tá? Eu vou sublinhando aqui as coisas importantes que você precisa verificar nesse exemplo para poder entender o teu raciocínio, tá? Separadas por uma distância de aproximadamente 100 quilômetros, isoladas entre si pela altitude, ou seja, elas não conseguem trocar pólen. Mesmo que o pólen fosse transportado pelo vento, a distância é altíssima, não tem como elas trocar pólen, elas estão isoladas, tanto pela altitude e tanto pela distância, tá? Então vamos lá. A possível existência de adaptação local, nesse caso, é importante porque 4 das populações de baixa altitude estão sob ameaça de expansão de áreas urbanas e podem necessitar ser implantadas em outro lugar, ou seja, estão tentando construir áreas urbanas naquele local, eles querem construir áreas urbanas e eles querem retirar essas plantas, essas 4 populações ali de baixa altitude e colocar junto das de alta altitude, lá longe, 100 quilômetros de distância, tá? A reintrodução pode falhar se a adaptação local for demasiadamente pronunciada. É isso que a gente vai verificar agora. As plantas de baixa e elevada altitude foram cultivadas juntas no mesmo jardim, tá? Então eles pegaram as de baixa altitude, as de alta altitude, colocaram juntas no mesmo jardim.
eliminando qualquer influência de diferenças ambientais, tá? Então eles tiraram as diferenças ambientais que existiam entre elas para verificar, para fazer esse estudo. Os locais de altitude baixa estavam mais sujeitos à seca, tanto o ar quanto o solo estavam mais quentes e secos. Quando colocadas nos locais de cultivo no mesmo jardim, as plantas de altitude baixa eram mais tolerantes à seca. Adaptação por seleção natural. Por exemplo, elas apresentaram maior eficiência no uso da água, sua taxa de perda de água pelas folhas foi pequena, ficando também muito mais altas e com rosas maiores. Então vamos destrinchar isso aqui com calma, vamos entender, né? Que a gente precisa entender, tá? Eles pegaram, vamos fazer de conta que essa daqui é a de alta altitude, alta, e essa é a de baixa altitude. Para eliminar qualquer influência externa, eles colocaram elas juntas no mesmo jardim e fizeram as anotações para ver o que estava ocorrendo, né? Então, essa daqui é a de baixa, essa daqui é a de alta. E fizeram as anotações, né, para verificar se elas tinham alguma diferença ou se elas podiam ser colocadas juntas sem nenhum problema, tá? Então a gente consegue observar aqui nessa parte aqui, ó, do gráfico, que foi os resultados. Na parte aqui dos resultados, a gente consegue ver, ó, que foi bem divergente, tá? Vamos verificar. Aqui a gente tem eficiência no uso da água, ou seja, qual das duas era mais eficiente no uso da água? A gente vê aqui que foi as de altitude baixa. Por que elas eram mais eficientes no uso da água? Porque elas eram de regiões onde elas estavam sujeitas à seca constante. Então elas se adaptaram para utilizar a água com mais eficiência. Enquanto as de altitude alta não eram tão boas assim. Elas eram, mas tinha uma pequena diferença ali entre elas, tá? Então, para tirar a prova, eles fizeram mais alguns estudos também. A altura da roseta, tá? As de altitude baixa tiveram rosetas mais altas. A planta, ela ficou mais alta, as flores ficaram mais altas. Então, a gente vê aqui que aqui ela já está diferindo muito das de baixa altitude, das de alta altitude. E o diâmetro da roseta, né? As de altitude baixa, elas tiveram rosas bem maiores do que as de altitude alta, tá bem? Então a gente vê que com isso a gente percebe que elas são divergentes em algum nível e provavelmente esse nível é fisiológico, porque além da eficiência no uso da água, né, que poderia ser uma coisa física que ela aprendeu naquele momento, ela também teve diferenças biológicas na fisiologia da planta. Fisiológica. Teve diferença fisiológica, né? Tanto as rosas ficaram mais altas quanto maiores. Então, essas diferenças fisiológicas, elas também indicam que teve uma adaptação mais pronunciada. Se teve uma adaptação bem pronunciada, então a reintrodução não é possível, porque ao colocar essas 4 populações de baixa altitude lá em cima, muito provavelmente elas não vão conseguir sobreviver, porque elas estão adaptadas àquele local de altitude baixa. Elas se adaptaram naquele local. Então aqui, ó, nesse estudo a gente vê que elas estão apresentando barreiras genéticas, né? Porque elas têm genes diferentes, e barreiras temporais, porque a fisiologia dela tá diferente. Talvez uma delas fica prontamente mais disponível mais rápido que a outra, ou enfim, a fisiologia delas é diferente, tá? Elas apresentam barreiras genéticas e fisiológicas. Então essa reintrodução
não seria possível. Elas seriam eliminadas pela seleção natural, já que elas não estão adaptadas à altitude elevada, tá bem? Agora, prosseguindo aqui para cima, vamos ver um pouco sobre as forças seletivas, naturais e humanas, tá? Vamos começar com as forças seletivas. A gente já falou sobre força seletiva natural nesse exemplo das flores, só que ali as forças seletivas naturais distância e também a altitude. Nesse caso aqui, a nossa força seletiva natural é o predador. A gente vai estudar aqui com os guppies. O guppy é um peixe de água doce do Nordeste da América do Sul. Tem sido utilizado em uma série clássica de experimentos evolutivos. Em Trinidade, muitos rios fluem nas encostas voltadas para o norte e são subdivididos por cachoeiras que isolam as populações de peixe presentes acima e abaixo das quedas d'água. Tá? Então a gente tem uma população de peixe que fica aqui em cima, vou chamar de A, e uma população de peixe que fica aqui embaixo, vou chamar de B. Os guppies estão presentes em quase todos esses corpos d'água. Nas partes mais baixas, em direção à foz, eles se deparam com várias espécies de peixes predadores, os quais não existem nas altitudes maiores próximas às nascentes. Então aqui a gente tem predadores e aqui a gente não tem predadores, sem predadores, tá? Espelho de predadores, sem predadores. Onde os guppies foram total ou parcialmente excluídos dos predadores, né, onde tiraram os predadores, onde não tinha predadores, os machos apresentam ornamentação brilhante, com número e tamanho diferentes de manchas coloridas. As fêmeas são opacas, pouco ornamentadas e difíceis de serem notadas. As fêmeas dos guppies preferem acasalar-se com os machos mais vistosos, mas esses são mais prontamente capturados por predadores porque são mais facilmente vistos, tá? Então a gente vai voltar aqui nessa parte aqui do desenho que eu fiz, tá? A gente tem que aqui em cima, onde não há predadores, os guppies, eles ficam machos mais brilhantes, e as fêmeas, elas têm preferências por esses machos mais brilhantes. Ou seja, onde tem esses machos mais brilhantes, as fêmeas vão acasalar-se principalmente com esses. E se elas vão acasalar-se com esse, os machos mais opacos estariam sendo excluídos ao longo das gerações futuras. Porém, onde tem predadores, os machos mais brilhantes, eles são mais facilmente vistos. Ou seja, os predadores, eles vão comer todos esses machos mais brilhantes, e as fêmeas, por não terem opção, vão acasalar com os machos mais opacos. Se elas vão acasalar com esses machos mais opacos, ao longo das próximas gerações, os machos começarão a aparecer mais opacos, porque é onde está tendo a maior taxa de reprodução, entendeu? Mas a gente vai ver isso aqui nos testes que foram feitos em laboratórios, né? Porque eles queriam testar essa hipótese. Isso daqui foi a hipótese que eles tiveram. Então, para testar essa hipótese, populações de guppies foram estabelecidas em tanques localizados numa estufa e expostos a diferentes intensidades de predação. O número de manchas coloridas por guppy caiu rápido e acentuadamente quando a população sofreu intensa predação. Tá? Vamos ver o gráfico que mostra os resultados. Tá bem aqui, né? Aqui a gente vê primeiro o macho, né? Ele é mais brilhoso que a fêmea, o macho brilhante, e a fêmea é opaca, né? Mas elas têm preferência por esses machos mais brilhantes. Porém, na falta deles, ela vai, claro, ela vai reproduzir-se com qualquer um, né? Os outros que ela achar, né? Porque se não tem esse, vai ter que ser os outros. Vamos ver aqui. Desculpa, que esse negócio aqui é meio chatinho de mexer. Entretanto, quando colocados em local onde não existiam nem guppies, nem predadores, ou seja, um local, por exemplo, pegaram um lago
algum lugar onde ainda não existia nem essa espécie de guppy, não tinha peixe, não tinha guppy e nem tinha predadores ainda. E colocaram lá para testar, né, se realmente tinha alguma relação entre os predadores e as manchas dos guppies. Em 2 anos, os machos tinham mais manchas, que eram também maiores e mais variadas em cor. Ou seja, eles eliminaram qualquer outra diferença que pudesse estar sendo influência nas manchas dos guppies, porque se não havia nenhum guppy aqui antes, então provavelmente não tinha o nicho ecológico dos guppies, então eles eliminaram qualquer outra influência que poderia estar agindo para testar essa hipótese. E perceberam que realmente tinha sim relação entre as manchas e a predação, porque onde eles colocaram eles aqui, que não tinha nem predador, nem guppy antes, nem guppy, nem predador antes, eles perceberam que as manchas aumentaram e ficaram mais variadas em cor. A escolha por parte das fêmeas em favor dos machos mais decorados levou à geração de descendentes mais decorados, né? Mas isso aconteceu somente porque os predadores não reverteram o rumo da seleção, certo? Então vamos ver aqui o nosso gráfico com os experimentos de laboratório nos tanques, né? E vamos estudar o gráfico, tá? Manchas por peixe. Aqui a gente tem o gráfico manchas por peixe. Aqui é o nosso... Foram introduzidos os nossos peixes. Aqui introduziram os nossos peixes, tá? Introduziu os peixes. E nesse tempo S, em meses, introduziram os predadores. Aqui é onde foi introduzido os predadores, tá? Então eles deixaram os peixes um tempo sozinhos, depois é que colocaram os predadores. E a gente vê aqui que os guppies em locais com predadores perigosos têm manchas coloridas menores. Predadores perigosos estão aqui, ó, no C. Então, aqui, quando entrou os predadores, eles perceberam que onde os predadores eram mais vorazes, onde eles comiam mais guppies por dia, ou talvez comiam mais guppies por vez, eram predadores mais perigosos, que caçavam mais, eles perceberam que as manchas por guppy começaram a diminuir. Ficaram menores e mais opacas. Depois de tirar esses daqui, que estavam em intensa predação, e colocar eles em local onde os predadores eram fracos, aqueles predadores que não caçavam tanto, ou que comiam pouco, eles perceberam que as manchas voltaram a aumentar de tamanho e ficar mais brilhantes de novo, tá? Esse aqui é o nosso local K, né? Eu errei aqui, ó, é um K aqui, ó. Tá bom? Então, eles perceberam que aqui as manchas já estavam voltando a aumentar, entendeu? Aqui, ó, voltou a aumentar. E o nosso controle, que é o local R, onde não foi colocado nenhum predador voraz desde o início, né? Desde aqui onde foi introduzido, eles colocaram só os predadores fracos, as manchas aumentaram e depois estabeleceram ali um equilíbrio. Travou aqui. As manchas aumentaram e depois estabeleceram um equilíbrio, tá bom? Então, isso que a gente consegue verificar aqui nos resultados. Ou seja, eles perceberam que sim, havia sim uma relação direta entre a predação, os níveis de predação e o tamanho e as cores das manchas desses peixes machos. Bom, então prosseguindo aqui. Agora vamos falar um pouco sobre a pressão de seleção indiretamente causada por humanos. Ela ainda é uma pressão de seleção natural, porque ela é causada pela poluição, mas a poluição é diretamente causada por humano. Então a gente pode dizer que ela é uma pressão de seleção indiretamente causada por humanos, tá? Mas a pressão de seleção realmente causada por humanos seria a artificial,
que é quando você quer selecionar, por exemplo, uma raça específica de cachorro e você tem um objetivo de seleção artificial. Você tem o seu objetivo, você quer determinada raça, então você vai selecionar somente, você quer determinada característica. Eu só quero que nasça cachorros brancos, então eu só vou selecionar pais da cor branca ou de cor clara, para poder, né, padronizar e só ter aqueles filhotes naquela cor, tá? Então essa é uma seleção artificial. Como a poluição, como a seleção dessas borboletas que eu vou falar agora, dessas mariposas, ela aconteceu por causa da poluição, mas não diretamente, digamos, com objetivo, porque quem selecionou foi a natureza e a natureza não tem objetivo, ela continua sendo natural, porém indiretamente causada por humanos. Indiretamente, tá? Não diretamente. Indiretamente. Indiretamente causada por humanos. Porque não foi uma seleção com objetivo, né? Não foi feito para aquele propósito, tá bem? Então vamos lá. O melanismo industrial é o fenômeno em que formas pretas ou escuras de espécies de mariposas e outros organismos têm surgido de forma a predominar em populações de áreas industriais. Isso ocorreu, para dar um contexto, durante a Revolução Industrial, onde se utilizava muito o carvão e aí deixava-se aquela fumaça das fábricas. A fumaça das fábricas deixava toda a cidade meio escura, meio cinza, né, coberta de fumaça. E aí as borboletas, as mariposas, elas começaram a ter que se adaptar, tá? As mariposas são predadas por aves insetívoras que utilizam a visão para caçar. Num experimento de campo, um grande número de mariposas melânicas, as melânicas são as escuras, e não melânicas, que são as pálidas, foram criadas e liberadas em números iguais numa área rural não poluída, no sul da Inglaterra. Do total de 190 mariposas que foram capturadas por aves, 164 eram do tipo escuras e 26 eram do tipo típicas, tá? Por quê? Essas mariposas elas foram soltas em uma área rural, onde não havia poluição nenhuma, não havia poluição pela fumaça. Então, as aves elas conseguiam ver muito bem as mariposas escuras, enquanto elas não conseguiam ver muito bem as mariposas brancas, porque elas usam a visão para caçar, tá? Então, as escuras, elas eram mais facilmente vistas. Um estudo equivalente foi conduzido numa área industrial próxima à cidade de Birmingham. O dobro de mariposas escuras foi recapturado em relação às típicas, tá? Recapturado pelos estudiosos, tá? As pessoas que conduziram esse estudo, tá? Então, eles perceberam que ao soltar 190 mariposas brancas e 190 mariposas escuras numa área industrial, eles conseguiram capturar de volta muitas escuras, mas poucas brancas. Por quê? Porque as brancas, elas se destacavam mais naquele ambiente com fumaça, enquanto as escuras, elas se camuflavam naquele ambiente, tá? Isso mostra que uma pressão seletiva foi exercida pela predação por aves e que as mariposas da forma típica, as brancas, tiveram desvantagem nos ambientes industriais poluídos, onde a sua coloração clara contrastava com o substrato coberto de foligem, enquanto a forma melânica, que é a escura, esteve em desvantagem nos locais rurais livres de poluição. Mais tarde, com o surgimento da eletricidade, e o carvão deixando de ser usado, a fumaça que cobria as cidades foi se esvaindo, ou seja, as mariposas escuras passaram a ficar em desvantagem de novo, porque agora que não tinha mais a fumaça para elas se camuflarem, as aves começaram a ver elas com mais facilidade de novo. A pressão de seleção primeiro estava a favor delas e depois contra elas. Por isso que a gente vê que a evolução ela é constante, ela não para e ela está sempre
sempre acontecendo, né? A pressão-seleção primeiro começou a favor dessas mariposas escuras na cidade e depois ficou contra elas. E por quê? Por causa do surgimento da eletricidade, que não era uma coisa que se previa naquela época, tá? Agora vamos falar um pouco sobre evolução e coevolução. As condições físicas não são herdadas, tá? Vamos deixar isso aqui bem explicado. Condições físicas não são herdadas, tá? Vamos fazer de conta que uma raposa, ela nasceu em um local onde todos os anos, em uma determinada época, é, essa todos os anos, em uma determinada época, vai ocorrer uma geada muito forte com um inverno, no caso, vamos dizer assim, um inverno muito forte, e esse inverno traz neve, inverno com neve, tá? Então essa raposa, ela vai se adaptar para sobreviver naquela condição. Talvez a pele dela fique mais grossa para ela poder não sentir tanto frio. Talvez o pelo dela fique maior para ela não sentir tanto frio. Só que isso aí é uma característica física que ela conseguiu naquelas condições, tá? E essas características físicas não são herdáveis. Elas não são passadas adiante, não deixam descendentes e não estão sujeitas à seleção natural, porque é uma coisa que aconteceu com ela ali somente naquela condição, tá? Mas a situação é bastante diferente quando duas espécies interagem entre si e elas evoluem juntas, tá? Como, por exemplo, predador com presa, parasito com hospedeiro, competidores vizinhos entre si. A seleção natural pode selecionar de uma população de parasitas aquelas formas que são mais eficientes para infectar seu hospedeiro. Porém, isso coloca imediatamente em cena as forças de seleção natural que favorecem os hospedeiros mais resistentes. Ou seja, né, o parasito ele vai evoluir para infectar seus hospedeiros e, junto com ele, os hospedeiros vão evoluir para serem mais resistentes, para se tornarem mais resistentes na evolução e coevolução. Os dois estão evoluindo juntos, tá? Um evolui, o outro evolui. Um evolui de novo, o outro evolui de novo. Então, essa evolução e coevolução, elas estão acontecendo com espécies que interagem entre si, como, por exemplo, predador e presa, né? O predador, ele evolui para escalar árvores para capturar uma presa que vive nas árvores. Então, a presa, ela vai ter que evoluir para encontrar uma nova forma de se defender desse predador. Talvez ela vai passar a viver não só em árvores, mas agora ela vai ter que viver em cavernas. Enfim, eles vão se adaptando. Um se adaptou, o outro vai se adaptar. Essa coevolução acontece com espécies que são que interagem entre si mutualmente. Agora vamos definir o que é uma espécie, tá? Vamos passar aqui para especiação. O que é uma espécie? Na década de 1930, dois biólogos americanos, Ernst e Theodosius, propuseram um teste empírico que poderia ser usado para decidir se duas populações eram parte de uma mesma espécie ou de duas espécies diferentes. Eles reconheceram organismos como membros de uma mesma espécie, caso eles pudessem, pelo menos, potencialmente, se acasalar na natureza e produzir prole fértil. Então, como eu falei antes, eles continuam sendo da mesma espécie se eles puderem produzir uma prole fértil. Bom, prosseguindo. Primeiro, duas subpopulações, né, duas subpopulações, né, populações que estavam ali divididas ou que são híbridos, tornam-se geograficamente isoladas. Elas têm que estar isoladas, como já foi falado antes. E a seleção natural leva à adaptação genética aos seus ambientes locais, como já foi dito também. Talvez precise se alimentar de uma forma diferente. Alguma adaptação genética vai surgir ali e em cada uma, isoladamente, vai ser diferente, tá? A seguir, como subproduto dessa diferenciação genética, surge entre as duas um grau de isolamento reprodutivo.
tá? Isso pode ser, por exemplo, uma diferença no ritual de corte, tendendo a impedir o cruzamento a priori. Isso constitui isolamento pré-zigótico. Alternativamente, a prole em si pode simplesmente apresentar uma viabilidade reduzida, né? Eles podem talvez acasalar e ter uma prole, só que a prole ela não tem tanta viabilidade genética para reproduzir, é reduzida. A seguir, uma fase de contato secundário, né, quando as duas subpopulações se reencontram. Os híbridos entre os indivíduos de diferentes subpopulações apresentam agora baixa aptidão, pois não são literalmente nenhuma coisa nem outra. Né? Eles estavam separados, tiveram ali as suas diferenças, tiveram as suas proles, que têm baixa aptidão agora, e eles se reencontram. Agora, os híbridos, eles não são nenhuma coisa nem outra, não são nem a mesma espécie que eram antes, e nem são uma espécie diferente. Eles são uma raça, uma subespécie. Em cada uma das duas subpopulações, a seleção natural vai favorecer qualquer atributo que reforce o isolamento reprodutivo. Então, se na subpopulação A, tem uma corte diferente, a seleção natural vai favorecer aquela corte diferente. Se na subpopulação B, eles têm uma barreira genética, uma barreira, um isolamento, uma barreira, por exemplo, mecânica para acasalamento. Então, novamente, as forças de seleção natural vão agir, né, reforçando aquele atributo, impedindo a produção de prole híbrida de baixa aptidão. Então, agora eles já vão ter, né, o impedimento da produção de prole de baixa aptidão. Essas barreiras reprodutivas, então, consolidam a distinção entre o que agora são duas espécies separadas, né? Para que não haja, né, produção de híbridos de baixa aptidão, como eles são, né, como as subpopulações são, agora essas diferenças consolidadas, elas vão tornar com que a prole dessas sub-raças, dessas subpopulações, não sejam mais fértil. E aí a gente já tem uma espécie diferente da outra. Então, recapitulando aqui, a gente tem o isolamento geográfico, que vai causar uma adaptação genética, o isolamento reprodutivo, que é um isolamento pré-zigótico, a seleção natural escolhe o mais apto e as barreiras entre as duas espécies se consolidam, então surge a nova espécie, também, que é aquele que já não consegue mais produzir uma prole fértil. Só que nós temos dois tipos de especiação. Temos a especiação alopátrica, quando o contato secundário não ocorre, ou seja, as duas subpopulações podem nunca se encontrar e essas diferenças vão ser distintas isoladamente. E o contato secundário pode ocorrer, mas essas diferenças vão continuar sendo reforçadas pela seleção natural, que é a simpátrica, a mais comum de acontecer. Então vamos prosseguir. Agora vamos falar um pouco sobre os tentilhões de Darwin, que é uma história muito interessante, né? 14 espécies de tentilhões estão encontradas nas ilhas de Galápagos. Aqui tem um mapa das ilhas de Galápagos, né? Elas são divididas, né? Bem separadas. Aqui tem uma ilha, aqui tem outra pequena ilha, aqui tem outra ilha, aqui tem outra. São bem divididas as ilhas de Galápagos. E pesquisando-se, eles descobriram que haviam 14 espécies diferentes em todas essas ilhas, né? Eles, talvez 2 espécies em uma ilha, uma espécie em outra. O que só levou eles a supor que todas essas 14 espécies surgiram de uma única espécie ancestral, que invadiu as ilhas a partir do continente centro-americano, ou seja, talvez um grupo de tentilhões há milhares de anos atrás, um grupo enorme de tentilhões invadiu essas ilhas e ao invés de ficarem todos no mesmo local, eles foram se espalhando, né? Ficaram grupos aqui, grupos ali e ficaram isolados geograficamente, porque eles estão separados pelo oceano, tá? E aqui a gente vê, ó, que o ancestral comum, né, gerou 14 espécies diferentes, tá? A gente vai ver aqui com calma.
permanecendo isolados nas ilhas, os tentilhões de Galápagos irradiaram em uma diversidade de grupos de espécies com ecologias contrastantes, ou seja, surgiu bastante diferença entre eles. Os membros de um grupo, incluindo o Geospisa faliginosa e o Geospisa fortis, possuem bicos fortes e ciscam à procura de sementes enquanto saltitam sobre o solo. Ou seja, provavelmente nesses dois grupos aqui, a ilha onde eles estavam tinha muitas sementes no chão. Então, tipo, eles precisavam ciscar bastante o chão para se alimentar. Enquanto que o Geospisa scandens tem o bico mais fino e um pouco mais longo, alimentando-se de flores e da polpa dos frutos das cactáceas, bem como de sementes. Enquanto que nessa ilha aqui, onde esse outro grupo de tentilhões se abrigou, havia frutas. Então, se havia frutas, eles se alimentavam, né, das frutas, se alimentavam de sementes, coisa que talvez não tinha lá na outra ilha. Talvez não tinha frutas nessa outra ilha. A maioria das sementes estavam no chão. Enfim, essas características foram sendo reforçadas a partir da evolução com o tempo. Uma consequência esperada é que entre um grupo de espécies proximamente aparentadas, né, como é o caso deles, como são espécies muito semelhantes, tais como os tentilhões de Darwin, as diferenças na alimentação e em outros aspectos de sua ecologia são mais propensas a se tornarem acentuadas com o tempo. Ou seja, como eles são todos semelhantes, né, porque vieram do mesmo ancestral, as diferenças entre eles se acentuaram muito rápido. Então, a diferença na alimentação de um grupo e de outro foi se acentuando ao longo do tempo muito mais rápido do que seria se eles fossem de grupos e espécies diferentes. Desde o início, né? Se eles tivessem vindo de um grupo de tentilhões e um grupo de corvos, talvez. Então, teria bem mais lento essa evolução. E agora, aqui, ó, eu vou mostrar aqui um pouquinho, deixa eu dar um zoom. Aqui a gente vê, né, que entre os tentilhões de Darwin, a gente tem esses aqui que tem esse bico maior, porque eles são para ciscar o chão. Aqui também, ó, bico médio para ciscar o chão, bico pequeno para ciscar o chão. Esse aqui é um vegetariano, né? Se alimenta provavelmente de frutas e de plantas. Esse aqui, ele tem um bico próprio para se alimentar de árvores, né? No caso, não de árvores, mas tipo de coisas que tenham dentro das árvores, por exemplo, as largatas que se abrigam em buracos de árvores. Então ele precisa de um bico grande, né, para conseguir pegar essas largatas. Esse daqui também, ó, para largatas de árvore, bico médio, bico pequeno também para a mesma coisa. Então, tipo, cada um deles tem as suas diferenciações. Esse daqui tem um bico de pica-pau, porque provavelmente ele talvez constrói seu ninho nas árvores, entendeu? Então, todos eles têm as suas diferenças, né, que foram se acentuando com o tempo. E agora eles são 14 espécies diferentes, apesar de terem vindo do mesmo ancestral. Agora vamos falar um pouco sobre as mudanças climáticas, né? A gente sabe que houve aquele tempo de glaciação, né, onde havia a era do gelo. Então, esse gelo, ele cobria os locais, e aí ele derretia e cobria de novo, e derretia e cobria de novo. Essas lâminas de gelo foram criando locais isolados, porque, por exemplo, onde estamos aqui hoje, vamos pôr como exemplo, onde estamos aqui hoje, poderia estar coberto de gelo nesse tempo presente, mas no futuro estaria descoberto. Então, tipo, as populações que vivem que não existem aqui hoje, elas vão existir nos próximos milhares de anos. Então, essas espécies, elas estavam sempre se separando, né, se isolando, sendo isoladas, porque o gelo, ele ia e se retraía, vinha e se retraía, o gelo ia e voltava. Então, ele separava as espécies em locais e isolava elas por causa dessas
dessas separações, né? E aí ocorreu também com isso a deriva continental, porque como o gelo ele separava as espécies, isolava elas em locais diferentes, né, grupos de espécies em locais diferentes, quando ocorreu a deriva continental, que a gente tinha, né, o grande continente Pangeia, nosso supercontinente Pangeia, que eram todos os continentes eram juntos, não tinha problema nenhum, todas as espécies estavam dentro do mesmo continente, né? Então, não havia uma uma evolução tão rápida dessas espécies. Mas aí, quando esses continentes foram se separando, os grupos isolados, por exemplo, um grupo que estava aqui e a outra parte dele estava aqui, a outra parte estava aqui, eles estavam agora bem mais isolados do que antes e com o tempo isso só foi aumentando até o que nós temos hoje. Por isso que a gente encontra seres, organismos muito aparentados que vieram do mesmo ancestral em comum e que são diferentes assim em aparência um pouco, mas vieram do mesmo ancestral, porque eles foram separados durante essa deriva continental, quando os continentes, as placas tectônicas se moveram, levando os continentes juntos. Então, como eles foram separados e evoluíram isoladamente, cada um teve suas adaptações necessárias para sobreviver, suas adaptações para se tornarem aptos àqueles locais e sobreviver, né? Aumentar a sua taxa de sobrevivência. Então, voltando aqui, durante essa deriva continental, a gente tem também os convergentes e paralelos, tá? A evolução convergente, ela significa que ocorreram isoladamente, mas a evolução parece que foi semelhante. Por exemplo, a asa de uma ave e a asa de um morcego, elas não são iguais. Elas têm estruturas semelhantes na aparência, mas elas não vieram do mesmo ancestral em comum. Elas foram evoluindo isoladamente e acabaram parecidas, mas não vem do mesmo ancestral em comum. Só é apenas uma coincidência, né? O ancestral desse daqui evoluiu e agora nós temos aves com asas, e o ancestral do morcego também evoluiu para apterismo, né? Para ter asa. Só que eles não vieram do mesmo ancestral, não são iguais, né? São só estruturas semelhantes, mas não são iguais. Não vieram do mesmo ancestral em comum, elas são análogas, não vieram do mesmo ancestral em comum. Analogia na biologia significa que não veio do mesmo ancestral em comum, tá? E não homólogas, como é o caso dos marsupiais e placentários, tá? Aqui, os marsupiais e os placentários, eles evoluíram isoladamente, separados, cada um em seus locais isolados, mas eles têm hábitos de vida muito semelhantes, como é o caso dos placentários, o lobo e o marsupial, o lobo da Tasmânia, são carnívoros assemelhados ao cão. Então, eles vieram do mesmo ancestral, que é o cão. Evoluíram isoladamente, mas vieram do mesmo ancestral, que é o cachorro. Aqui, a jaguatirica é um placentário. E o diaçurídeo, daciurídeo, é um marsupial. Mas eles vieram do mesmo ancestral, que é o gato. E são carnívoros assemelhados ao gato. O mesmo vale para todos esses, né? Aqui, ó, placentários e marsupiais, ó. Arborícolas, fosfonais e comedores de formiga, tá? Todos eles, esses aqui vieram do mesmo ancestral, só estão separados, né, porque foram isolados durante a deriva continental, mas eles vieram do mesmo ancestral, então são homólogos. Esses aqui são homólogos. Não foi uma coincidência. Esse aqui realmente foi porque veio do mesmo ancestral. Esse daqui foi realmente... Agora, esse aqui, né, foi análogo, não veio do mesmo ancestral, foi apenas uma coincidência, né? E até os hábitos deles são diferentes, né? As aves são diurnas e os morcegos são noturnos, tá? Os hábitos são diferentes.
Então, a gente já tem essa diferente, né? Diurnos, noturnos, a gente tem essas divergências. Então, esse daqui é um convergente, tá? Ele não veio do mesmo ancestral, e esse aqui é um paralelo. Ele veio do mesmo ancestral e tem características semelhantes, tá bem? Então, com isso a gente encerra. Já, já foi dito quase tudo que era necessário e importante para essa parte do capítulo, né? Para se aprofundar, eu recomendo a leitura do capítulo no livro que já foi indicado, para se aprofundar mais no assunto, né? Se alguém quiser. E com isso eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? Obrigada.